Olá, sejam todos muito bem-vindos em mais um programa Café de Negócios. E no programa de hoje eu estou aqui com o empresário Fábio. Seja muito bem-vindo, Fábio. Obrigado, o prazer é todo meu. O Fábio, ele tem uma startup e hoje ele veio contar pra gente como foi essa trajetória da sua carreira. Ele tem muita coisa inspiradora para nos passar. E para os nossos telespectadores te conhecer, Fábio, conta um pouquinho quem é o Fábio, onde o Fábio nasceu. Conta pra gente, Fábio. Eu nasci em Ribeirão Preto, mas tive uma passagem muito pequena por lá. Vim para cá com 3, 4 anos, mais ou menos. Meu pai trabalhava numa multinacional, foi transferido para cá. Na verdade, trabalhava aqui, foi transferido para lá, eu nasci. Aí ele foi transferido de volta. Então vim para cá muito pequeno, então praticamente assim, né, quase sou campineiro mesmo, né? Vim para Campinas, né? Então eu fui criado toda a minha infância em Campinas. Depois a gente morou por muitos anos num bairro, até um bairro simples. Tive uma infância, acho que muito boa, né? Eu considero hoje muito boa. Não sei se é bom ou se é ruim, bem diferente da infância hoje das crianças, Sim. Jogando bola, soltando pipa, né? Estudei, fiz todo o colegial, né? O segundo colegial também na escola pública. Certo. Né? E depois segui um pouquinho para a área acadêmica, né? Tentando ver o que me encontrar, na verdade. Enquanto professor? Sim. Tá. Né? E aí, ver o que eu ia fazer da vida, né? Não sabia exatamente, gostava já bastante de números, mas ainda não era ligado a alguma situação. Eu sempre gostei um pouquinho mais de matemática, números. E onde foi fazer primeiro o tecnólogo de RH, né, achando que ia fazer cálculos de folha de pagamento, por exemplo, porque já trabalhava um pouquinho nessa situação. E as pessoas fogem, as pessoas na verdade vêm fazer RH porque acham que não tem cálculo. E achava que tinha cálculo, na verdade, né, e acabou não tendo, na verdade, mas o que tudo foi válido nisso, porque né, eu já estava procurando alguma coisa, já gostava muito disso, né? E essa trajetória aí foi levando a algumas outras situações, né? Então, eu precisava voltar a estudar de novo, parei, né, o tecnólogo, precisava estudar de novo, então teve outras situações aí depois financeira no meio do caminho. Demorei um pouquinho para voltar, voltei mais ou menos ali com 24 anos ali, estudar, fui fazer administração, né? Falei, vou fazer administração, aquela história do, não sei o que fazer ainda exato, vou fazer. Olha, se os administradores estiverem ouvindo isso, vocês vão querer morrer, Fábio. Né? Ainda falei, depois, né, no meio do caminho, acho que eu consigo me encontrar, né, decido para alguma área ali mesmo, né, mais específica. E foi quando praticamente tive a primeira aula de contábeis. Eu já tinha uma pequena ligação, mas muito pouca, mas tive minha primeira aula de contábeis. E aí foi onde eu me apaixonei. Né? Falei, foi assim, praticamente amor à primeira vista. E falei, é isso que eu quero, vou mudar o curso, vou lá na secretaria, né, terminou a aula, fui na secretaria, conversei, falei, eu quero mudar meu curso para contábeis. A mulher falou, olha, contábeis e administração é igual os 2 primeiros anos, você pode esperar, depois você pode trocar se você quiser. Só que contábeis era até numa outra unidade da faculdade, né? Eu falei, então tá bom, essa era mais perto, eu falei, vou esperar, e aí eu troco depois. E nisso fui me encontrando, realmente, assim, eu adorava as aulas de contabilidade, esperava as aulas, né, TGA, por exemplo, era uma aula que... Eu falo agora, Teoria Geral de Administração. Né, me dava arrepios, por exemplo, né? Apesar de ser necessário o aprendizado ali, mas me dava arrepio. Chegava a aula de contabilidade, era tudo o que eu queria, né? E aí com isso foi indo. Depois eu mudei, né? Chegou o tempo de mudar. Sim. Né? Na verdade, até eu tinha começado só no meio do semestre, a faculdade. Então, a hora que eu mudei um semestre para frente, na verdade. E fiquei com um semestre para trás depois quando eu finalizei. Né? E aí fui fazer contábeis e ali acho que eu me encontrei mesmo assim do que realmente eu queria fazer na vida, né? Depois disso eu me formei,
fui fazer minha prova do CRC, né? Passei na primeira prova já do CRC. Imagina, né, que não ia passar, né? Gostava muito, né? Até brinco com alguns colegas de faculdade lá, eles às vezes estudavam bastante, mas eu também já estava trabalhando na área. Eu falei, vou sem estudar, vou na cara e coragem, mas eu já, né, como eu gostava muito, então para mim já tinha uma facilidade. Então, graças a Deus, foi de primeira. Foi de primeira. Né? E nessa época você trabalhava em alguma empresa, atuando na área contábil? Já trabalhava numa empresa. Até essa empresa, na verdade, deu uma grande oportunidade para mim. Né? Eu fui lá, na verdade, fazer entrevista de estágio. Né? E fui contratado já para virar assistente contábil, apesar que eu estava no segundo semestre ainda da faculdade. Né? E eu agarrei ali mesmo a situação, até no primeiro dia que eu fui lá, eu falei, meu Deus, será que esse negócio é para mim? Era um monte de planilha, um monte de números, uma empresa bem maior já, né? E até eu comecei lá, não foi fazer entrevista na sexta-feira, comecei no sábado, o rapaz pediu, um senhor, o senhor Antônio, me ajudou muito até nessa jornada aí nessa empresa. E ele falou, vem amanhã, vamos fazer um teste que dá. Aí eu falei, tá bom, vamos, né? Chegou no final de semana, fiquei pensando, falei, meu Deus, será que realmente é isso que eu quero agora que estudar uma coisa, às vezes trabalhar é outra, né? Aí eu falei, não, é isso mesmo que eu quero. No começo até falei, será que eu desisto? Né? Segunda-feira eu vou lá, falo que eu não quero mais, não tinha saído ainda do outro emprego. E eu falei, não, eu vou lá, eu gosto, acho mesmo, gosto do que eu faço, vamos ver agora na prática, né? E você estava com quantos anos, Fábio, aí? Ali eu já estava com 25, mais ou menos, para 26 anos, né? Não, um pouquinho menos, não, já estava com menos ali, foi no comecinho da faculdade, eu estava ali entre 23, 24, mais ou menos anos, né? E aí foi, né, o auge, por exemplo, para mim de começar mesmo na carreira contábil, né? Iniciando essa situação ali, comecei como assistente contábil, auxiliar na época, acho que na verdade depois de 3 meses já virei assistente, depois de uns 6 meses já virei analista, né? E essa pessoa que era meu líder na época até ele falou, você vai ser o contador daqui, que depender de mim também eu vou te ensinar. Realmente ele ensinou muito, né? Então, aí nessa empresa você acabou fazendo carreira, até a sua formação? Sim, praticamente nessa carreira, nessa empresa que eu praticamente fiz carreira. Legal. Fiquei lá quase 10 anos nessa empresa. Virei contador da empresa no final, né? Virei gerente administrativo também e financeiro dessa empresa. A empresa ela era um pouco, não tão grande, mas tinha um porte médio ali. Então, a contabilidade era tudo já interno, financeiro, então já cuidava de tudo isso lá. Foi onde, né, tudo começou a dar certo. E, Fábio, quais os desafios que você enfrentou? Né? Porque hoje a gente vê muito esse pessoal da faculdade, exatamente com esse pensamento, porque na teoria é uma coisa, na prática é outra, completamente diferente. Sim. E quais foram os maiores desafios? Olha, lá tivemos, tinha mais pessoas trabalhando também junto lá, mas o grande desafio para mim, principalmente, foi no começo lá. Não sabia muita coisa, né? Até foi um risco, vamos dizer, para mim ter aceitado, talvez até para a empresa ter aceitado naquele momento. Mas né? Identificarem você com certeza um potencial. E aí o maior desafio ali mesmo foi esse crescimento, não saber quase nada e chegar onde eu cheguei. Né? Virar o contador, ter todo o aprendizado. E a responsabilidade. A responsabilidade que tinha e era grande, né? com todo mundo que estava ali. Parte tributária, parte, né, de DP, ajudava também no DP. Então aí lá você fez cálculo de folha. Ali eu fiz cálculo de folha, ali eu comecei realmente a fazer mais cálculo de folha, né? Já tinha feito outros cursinhos de DP, como não tive na faculdade. Mas foi um grande desafio lá, na verdade a gente aprendia muito todos os dias, por ser uma empresa pequena a gente acaba fazendo um monte de coisa junto, né? E sendo também gerente financeiro, administrativo junto, a gente cresceu muito junto, a empresa cresceu também durante esse tempo, né? Eu cresci profissionalmente, né? Lógico que ainda a gente tem muito a aprender, todo dia a gente aprende coisas novas, tem que evoluir. Mas foi um período de muita evolução para mim,
né? E nesse meio do caminho também fui fazer pós-graduação, então fiz pós-graduação na Facamp, em finanças empresariais, né? Então isso também já trouxe outro conhecimento, tudo ligado a números, né? Então eu sempre tive muita facilidade e gosto mesmo de trabalhar com números, né? Então, juntando na contabilidade, eu falo que depois juntou tudo, porque no comecinho da vida profissional eu já trabalhava, lançava nota, eu gostava de DP, gostava de números, né? Impostos, custos, né? Falando de custos, adorava análise de custos. E aí veio a contabilidade e selou tudo. Selou tudo, falei, juntou tudo, né? Porque no final tudo isso cai na contabilidade. Fábio, e gente no meio do caminho, né? Porque trabalhar com números é bacana, né? Sim, Melhor sim. do que trabalhar com gente, mas Sim. e aí? Então, até que minha jornada com pessoas, durante um bom período, na verdade, eu não tinha muito, porque trabalhava um pouquinho até mais isolado na contabilidade mesmo. Até no final das contas, só tinha eu na contabilidade dessa empresa. Sim. Depois, quando a gente passou um pouquinho para, né, evoluiu e aí comecei a virar questão de gerente, a gente tive que começar a tratar com mais pessoas, né? Isso foi um desafio muito grande, principalmente uma pessoa que já vem de números, não está tão ligada a pessoas, né? No começo era algo muito complicado, então até a moça lá do RH da empresa me ajudou muito durante um período, até, né, depois de muito tempo ela falou, você evoluiu muito com as pessoas, você pensa nas pessoas, antes você não pensava, só pensava em números, tudo era custo, tudo era, né, temos que mudar porque está gastando mais, está gastando menos. E no final da empresa, tanto como gerente administrativo também, cuidava da parte do RH, né? A gente fez até um bom trabalho lá de endomarketing, ganhamos o selinho do GPTW. Que bacana. Né, nesse período. Então tudo isso também me ajudou muito a começar a lidar com as pessoas, né, de forma diferente, não ver as pessoas como um número só. Sim. Né? E porque tem um lado ser humano ali, né? Exatamente. Eu também tenho, né? Eu também acho que aprendi bastante com tudo isso, fui aprendendo, né? Fábio, existiu algum momento ali desafiador para você lidar com pessoas? Você teve alguma história curiosa? Olha, talvez tive um caso, na verdade, talvez depois que passou, que percebeu, até que essa pessoa voltou e deu um feedback para mim, por exemplo. Então você não conta. Tá bom. Que eu vou pedir para os nossos telespectadores nos aguardarem, porque agora eu fiquei curiosa, né, para saber qual foi o feedback. Afinal de contas, o Fábio é igual a números, né, Fábio? Não sai daí, espero você. Tchau, tchau. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa Café de Negócios. Eu estou aqui com o Fábio, empresário do ramo da contabilidade. E o Fábio estava nos contando que a sua maior expertise é com os números, né, Fábio? Sim, sim. E aí eu perguntei para ele se ele teve algum desafio com pessoas. Aí ele me disse que ele teve um grande desafio quando recebeu um feedback. Conta para nós, Fábio. Então, quando eu era gerente administrativo dessa empresa que eu trabalhava, tinha alguns colaboradores ali, né, que respondiam a mim, e essa pessoa ela tinha um desenvolvimento um pouquinho mais lento inicialmente, né, e depois a gente foi trabalhando muito com ela, com isso, né, e ela perguntava muito, né, e toda pergunta que ela fazia eu normalmente não respondia e questionava muito ela de volta, e até por um bom período ela ficava muito brava comigo até. Ela fala, pô, só quero que você responda, né? Eu falo, não, se eu responder, talvez você não vai aprender, né? E aí, às vezes, ela ficava brava até, né? E ia procurar a resposta e tal. E isso foi por muito tempo, né? Acontecendo e ela foi evoluindo. Com o tempo, ela foi perguntando menos também. E realmente ela foi evoluindo. Depois teve um corte na empresa e, infelizmente, ela foi uma que foi demitida. E depois de um tempo, ela me mandou, na verdade a gente tem uma pessoa, um amigo em comum, né, que trabalhou ali junto, mas ela tem muito mais contato com essa pessoa.
E ela falou, queria agradecer, essa pessoa também ajudava muito ela nesse sentido também. Ela falou, queria agradecer o Fábio, mas estou com vergonha. Ela falou, manda uma mensagem para ele e tal. Aí eu recebi um dia uma mensagem dela no WhatsApp falando, olha, Fábio, queria agradecer muito, poxa, eu sei que eu ficava brava, parecia que você era chato em alguns momentos, ali, né, me questionando toda hora, perguntando, fazendo eu pesquisar. E hoje eu estou na empresa, numa nova empresa, numa nova jornada, aprendi muito com isso e eu tive um feedback positivo do meu líder, que eu não pergunto, ou tudo que eu vou falar com ele, eu já trago a solução para ele, e eu aprendi muito isso com você. Então, toda vez que eu tenho uma dúvida, eu vou lá, me questiono, tipo, acho a resposta e tento já levar a solução, né? Então, isso para mim foi muito gratificante. Que bacana. Né, ter esse feedback aí de que a gente conseguiu mudar um pouquinho a concepção da pessoa e melhorar para ela também, né? Trazer essa situação melhor para ela. E é o que o mercado quer, performance, né? Resultado, sim, né? Sim. É o resultado. Que o mercado procura, né? A todo momento. Exatamente. Procura a todo momento. Fábio, conta para mim, quando foi que essa chave virou, que saiu de Fábio empregado para Fábio empregador agora, empresário? Né? Na verdade, sempre pensei em abrir empresa, sempre queria trabalhar por conta, né? Então, até ter um escritório de contabilidade, isso? Sim, na verdade até um escritório eu às vezes não pensava em ter, porque eu não queria aquela coisa de escritório meio que tradicional, né, hoje talvez está mudando um pouco os conceitos, mas sempre os escritórios tiveram aquela situação da pessoa também chega ali, ela só faz aquilo, ela só faz conciliação, ela só emite nota, ela só faz imposto. Então, às vezes, também eu não queria isso para as pessoas, né? Porque como eu cresci numa empresa que eu fazia desde o começo até o final da contabilidade, o aprendizado é bem diferente, eu não queria isso dentro de uma empresa que eu criasse. Então, às vezes, eu não pensava exatamente em abrir um escritório contábil por um momento, né? Mas eu sempre queria muito trabalhar por conta. Então, eu falei, é o que eu sei hoje também fazer, então vou abrir realmente o escritório contábil, e já que eu não quero essa situação, vou trazer uma situação diferente, né, para os colaboradores depois que eu tiver. E também não gostava do modelo tradicional de contabilidade. Então, porque meu foco sempre foi ajudar os micros empreendedores, né, pequenos empresários que estão começando. Então, até hoje, o meu sócio, o Felipe, né, ele trabalhava também nessa empresa, foi lá conheci ele. E a gente conversava muito, a gente trabalhava alguns projetos internos lá. E também. Felipe é contador também ou não? Felipe não, Felipe é desenvolvedor, né? Foi até onde aí que teve toda a junção, né? E pensando na situação, eu sempre falava para ele, eu quero atender mais clientes com valor menor para poder ajudar eles também, porque a contabilidade é uma coisa que todo mundo precisa, né? E tem uma burocracia no Brasil, né, sobre isso. E aí foi onde eu vim pensando e onde em 2013, eu falei, vou criar uma nova empresa. Falei, vai ser uma empresa online, né? Tá tudo no auge, a internet. E eu falei, vou criar um escritório diferente. Então eu pensei, no caso, um escritório de contabilidade online, né? Falei, agora eu preciso achar alguém de tecnologia, porque eu vou precisar de muita tecnologia para juntar as duas situações. Foi onde veio na minha cabeça o Felipe. Na verdade, até era uma promessa que eu fazia para ele. Falava, um dia você vai ser meu sócio, né? Mas nem imaginava. E onde veio, falou, nossa, é a chance né, da promessa que fazia para ele, né? E realmente fui lá, conversei, deu tudo muito certo. Ele comprou a ideia. Então a gente criou uma startup pensando no pequeno empresário com valores diferenciados. Porque os valores que vocês hoje, que vocês oferecem para um serviço contábil, perto do que a gente tem no mercado, é bastante significativo, sim, né, Fábio? Sim, ele tem uma grande diferença aí. Muita a gente tem um valor né? bem reduzido. Em alguns casos ele chega a 80%, 90%, né, de diferença. De economia, de hoje, né? Chamado contador tradicional. Sim. Né? A contabilidade é a mesma, mas o conceito de atendimento nosso é muito diferenciado. Né? O conceito de como a gente trabalhou em cima de uma plataforma para atender esses clientes também foi diferenciado. Né? Então a gente ficou 3 anos antes de começar a empresa trabalhando nessa plataforma para estar lançando. Então a gente trabalhou todos os sábados e domingos aí durante quase 3 anos, eu e o Felipe,
e lançamos, né, faz quase 4 anos, estamos aí com o Senhor Contábil, né, criamos essa startup aí, com foco no microempresário mesmo. E o mais legal também de tudo é isso, os feedbacks de alguns clientes que a gente já teve. Olha, antes eu não conseguia ter contabilidade, porque era um valor muito alto ainda, aí as tinha mensalidades. muita gente informal por esse motivo. Muita gente informal. E a gente conseguiu trazer as pessoas, virando, né, elas terem um CNPJ, ajudando elas a crescerem. E muitos falaram, agora eu também consigo ter uma contabilidade com um custo um pouco menor. Então, a gente conseguiu dividir, né, a contabilidade aí em contabilidade online, contabilidade tradicional, com um custo bem menor e trazendo todos esses benefícios para o empresário que está começando, que ele não pode ainda pagar um contador, consultor, por exemplo, que vai ajudar ele em outras situações, ele só precisa da parte burocrática ainda, né? Então, é nessa parte que a gente entra muito, né? Ajudar nessa parte burocrática do cliente, crescer com ele. Então, sim, o Senhor Contábil, ele veio para essa situação mesmo, ajudar o pequeno empresário a ter sucesso. E isso faz parte da visão, da missão da empresa? Sim, isso faz parte da visão da empresa totalmente. Desde o começo, nosso foco ali mesmo era ajudar o microempreendedor. Até, né, por mais que a gente tinha um valor pequeno, muitas vezes eu trabalhei de graça para muitos, assim. Né, fazia de graça, até eu falei, você tem um bom coração. Eu falava, fazia mesmo porque eu gostava de ajudar. Porque eu essa era a proposta, né? É ele que também depois vai virar meu cliente depois, então não tem porquê. Mas né? Se você for ver hoje, né, vamos pegar a sua condição hoje, porque você teve uma ideia incrível, extremamente criativa, levou em consideração toda a sua expertise, porque você é bom naquilo que você faz, né? E você faz hoje o que tem mais na internet, que eu consigo escalonar o meu trabalho. Sim. Não é? E é a lei do universo. A vida cuida de você de acordo com a quantidade de vidas que você cuida. Sim. Né? Então, hoje, se você considerar cada cliente que você tem, cada cliente cuida de N vidas, por isso que prospera, né, Fábio? Sim, com certeza. Esse sempre foi nosso foco mesmo, ajudar para ser ajudado também. Não tenha dúvida. Né? Automaticamente é uma mão, né, o ditado popular é uma mão lava a outra. Né? E os feedbacks que a gente tem é muito legal sobre isso também. Então, é onde a gente sabe que a gente está fazendo certo, né? Quando a gente vê o cliente, fala, olha, legal, poxa, eu não tinha contabilidade, agora eu tenho, ou consegui abrir uma empresa, aí daqui a pouco também o cara fala, olha, agora eu cresci e preciso realmente de um contador consultor, por exemplo. Sim. E aí ele vai, a gente, até, né, a hora que for fazer o cancelamento dele, até manda um parabéns para ele, fala, muito legal, obrigado pela parceria aqui, e bom que a gente conseguiu te ajudar. Isso, porque aí ele cresceu e vida que segue, Sim, né? Sim, e vida que segue. Fábio, o sonho de consumo hoje da maioria dos jovens é trabalhar numa startup. Sim, porque a ideia que a gente tem é que eu posso ir lá de pantufa, de pijama, né? Vai ter uma máquina de Coca-Cola para eu tomar o tempo todo, né? E posso trabalhar de Crocs e calça rasgada. Sim. Tudo bem que lá no seu escritório é mais ou menos assim. Sim, hoje... E aí? A gente até quando criou a empresa, criou para isso também, né? Poder trabalhar de chinelo. Sim. Né? Mudar aí pouquinho... você arruma uns mentores que tem uns APAC, né? Que não pode, né? Hoje estou aqui quase passando mal, social, assim. Chique. Né? Chique, sim. Né? Mas no nosso dia a dia lá é muito isso mesmo. Um conceito mesmo de startup, a gente trabalhar numa linha mais tranquila, então pode trabalhar lá de chinelo, por exemplo. A gente tem uma geladeira de Coca-Cola. De verdade, gente, porque eu vi que tem uma geladeira de Coca-Cola lá. Né? Então, a gente criou o Senhor Contábil para essa situação mesmo. Também trazer conforto. Pensar nas pessoas também como se elas estivessem em casa, trabalhando. Sim. Porque já passa ali a maioria do tempo. Na verdade, passa mais tempo lá, às vezes, do que em casa. Então, é trazer um pouquinho esse conforto também de casa para poder deixar ali também algo mais confortável, não ser aquele trabalho... Já é árduo, na verdade, o trabalho, né? Mas deixar um pouquinho mais suave em outras situações que não precisam. Por exemplo, nada contra ninguém, mas né, alguém que gravata, o cara ali ficar o dia inteiro ali, às vezes não se sente bem. Então ele pode ir, tanto se ele quiser ir de gravata ele vai, se ele quiser ir de chinelo ele vai. Então vai como realmente a pessoa é confortável para ela. E o importante é, na verdade, a qualidade da entrega que ela vai ter e o que a gente realmente cobra, o resultado, né, indiferente de como, por exemplo, ela vai estar vestida ou não. Isso para a gente é muito importante.
lá dentro, faz parte da cultura da empresa, né? E isso para a gente também é gratificante. Foi criada a empresa para isso, né? Quando eu criei, eu falei, eu quero trabalhar de chinelo um dia. Né? Muito bem, e conseguiu. E consegui. Fábio, um desafio que você enfrenta, o que você falaria? Mão de obra, lidar com esse público mais jovem? Sim. A grande dificuldade nossa, às vezes, é lidar com esse público mais jovem. Esse público mais jovem, eles vêm de uma pegada diferente, né? Então, a gente tem que saber lidar com essa situação, né? Não sou tão velho, mas não sou dessa nova geração. Sim. Né? Então, a gente tem que vir de uma outra geração diferente. Então, a gente tem que saber lidar com essa situação. Então, todo dia é um novo aprendizado. Então, eles vêm com outra pegada, principalmente da tecnologia, que a gente precisa muito, né? E no dia a dia, a gente tem que trazer outras situações para eles, diferente do que eles não estão acostumados, como eles vieram dessa nova geração. Então, para a gente é um desafio diário, todo dia ali, é uma situação que a gente tem que, né, lidar e, principalmente pensando nesse tipo de empresa, é necessário, né? Mas é gratificante. É muito bom, né? E o desafio faz o que também, gosta, né? Sim, faz o que gosta, o desafio é grande, mas é gostoso, no final é gratificante, vale muito a pena. Fábio, passaria horas conversando com você aqui para perguntar muita coisa. Tenho certeza que quem está lá em casa, principalmente esse público jovem que é da área da contabilidade, deve estar se imaginando como é trabalhar numa startup. Sim. Mas, infelizmente, o nosso programa já está chegando ao final e a gente sempre deixa um minutinho do nosso programa para que você faça os seus agradecimentos. É um presente para você. Agradeça quem você quer, as pessoas que te ajudaram nessa trajetória toda. Pode ficar à vontade que aquela câmera é sua. Ok, legal. Queria agradecer a todos os meus familiares, meus pais, né, apoiaram muito durante a minha vida, talvez o que eu sou venho deles, né? A minha esposa, Franciele, também apoiou muito, foi uma trajetória difícil no começo da empresa, então ela apoiou muito, né? Hoje queria agradecer também, meu filho faz parte da minha vida, com um lindo filho de 4 meses, e várias outras pessoas que nesse meio do caminho aí, não for citar nomes, né, tem muitos nomes aqui, né, mas pessoas que passaram aí, né, nesse caminho, muitas delas sabem o quanto foram importantes para a minha vida, para esse crescimento, tanto pessoal, tanto profissional, né, mas a família acho que é a base de tudo, né, tanto os pais, às vezes a gente não entende, né, quando é menor, mas hoje é mais fácil de entender, principalmente sendo pai. E é muito importante ter o apoio da família, o apoio da esposa também, isso é muito importante numa vida de empreendedorismo. E são essas pessoas que fazem a gente acordar todo dia, viver de novo, né, acordar no outro dia, sorrir e caminhar e continuar toda essa batalha do nosso dia a dia aí, né? É isso. Fábio, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu aproveito os agradecimentos para agradecer também o pessoal do Salão de Cabeleireiro da Cláudia Costa, a Cláudia, queridíssima, que faz meu cabelo, e a Isa, claro, a minha queridíssima maquiadora. Um beijo para vocês, meninas, e para você que ficou comigo até o final, muito obrigado e a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau!